Renato vai falar com a gente sobre aquela pesquisa, né, que a gente comentou agora há pouco, revelando uma queda no nível de desemprego no Brasil, ainda distante, né, com uma massa da população muito prejudicada, ainda desempregada. Mas, de qualquer forma, dá para considerar um alento esse último número divulgado? Renato, bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Vamos lá, acho que tem dois lados para olhar os números. Do ponto de vista de ter gente trabalhando, que é o que os números da PNAD fornecem, a notícia é muito positiva, né? Então, a gente tem aí um número de brasileiros ocupados que só se equivale aí ao meio de 2015. Desde 2015 a gente não tinha essa taxa de desocupação de 9,1%. Mas tem algumas diferenças, Barão. A diferença é que quem alimentou o crescimento dessa taxa de ocupação foi o trabalho informal. Por mais que a gente tenha um crescimento pequeno ainda, apontado pelo CAGED, o CAGED é o registro geral de empregados que tem carteira assinada, né, um mecanismo do Ministério do Trabalho. Quando a gente vai olhar para a PNAD, que olha o número de empregados como um todo, o que fica claro é que foi o informal. E qual o informal que cresceu, que passou a trabalhar? Antes de tudo, os informais ligados a motocicletas, né? Nós estamos falando de entregadores nós estamos falando de brasileiros que muitas vezes, por não conseguir um emprego formal, vão fazer um bico. Então, pro ouvinte da Band News ter isso claro, tem mais gente trabalhando? Tem. Por quê? Por causa dos bicos. Por causa dos bicos. Isso é... Fala, Gabi. Não, isso é relevante porque é exatamente o que o Barão destacava aqui na abertura. Os trabalhadores informais bateram recorde, apesar, né, dessa queda do desemprego. Agora, como considerar isso, o que eu quero dizer, a gente pode considerar isso uma tendência, porque a gente tem visto o crescimento do trabalho informal ao longo dos últimos anos, né? A tendência é que isso continue? Gabi, excelente pergunta. Aqui na coluna a gente já comentou algumas vezes sobre o quanto que mesmo trabalhadores informais, no caso de motociclistas, por exemplo, de trabalhadores de entrega, como no iFood ou no Rappi, não querem voltar a ter trabalho com emprego assinado. Agora, só dá para saber isso de verdade se a gente tiver emprego com carteira assinada, né? Então, muitas vezes essas pessoas podem até não querer voltar, mas hoje não tem essa alternativa para voltar a trabalhar com carteira assinada ainda. Tem um outro dado interessante, é que a gente viu que pela primeira vez em 2 anos, Gabi, a gente teve um aumento real da renda média dos trabalhadores. O aumento real é aquele que é acima da inflação, que, por exemplo, restitui ou aumenta o poder de compra médio do trabalhador. Agora, quando nós vamos ver o que alimentou esse crescimento de renda, não teve nada a ver com o trabalho que a grande maioria dos ouvintes nossos tem aqui. O que alimentou o crescimento de renda são os empregadores, ou seja, os empresários que passaram a ganhar mais, os funcionários públicos e os militares, que inclusive os militares e os funcionários públicos têm um aumento regulado por lei, né? Não tem um chefe aí que resolve dar o aumento para eles. Então, o que a gente tem visto? O trabalho informal cresce e os empregos formais com carteira assinada estão recebendo trabalhadores ganhando menos do que ganhavam antes. Agora, a gente tem visto, Renato, a inflação subir, mas, por outro lado, como você falou, alguns empregadores estão melhorando a situação dos salários, eventualmente, de alguns funcionários, né? A Gabi perguntou sobre perspectiva, e claro que tem muito a ver com o que a gente vai ter em 2023, com a eleição pela frente, com a manutenção do atual presidente ou com a troca. Digamos que haja uma troca, né? Ou mesmo, sei lá, a mudança da política se Bolsonaro continuar no poder. Dá para imaginar que algo muito diferente vai acontecer de uma hora para outra, ou seja, a partir de 1º de janeiro a gente vai ver índices
espetaculares ou exatamente na situação do emprego a coisa demora muito mais para ficar, digamos, perto daquilo que a gente imagina que pode ser algo para se comemorar muito, Renato? Infelizmente, Barão, é muito difícil imaginar uma perspectiva rápida na geração do emprego, ou mais importante do que isso, na qualificação desse emprego do ponto de vista da renda. Né? O que a gente vê em geral, e os números dessa PNAD contínua comprovam isso, é que na área de emprego, quem primeiro recupera os melhores salários são exatamente os trabalhadores mais qualificados. E isso, infelizmente, é uma realidade bastante diferente da maioria da força de trabalho no Brasil, que tem uma escolaridade muito mais baixa do que todos nós gostaríamos. As projeções do PIB para o ano que vem são de uma projeção estável, então nós não teremos aí nenhum crescimento substancial, mas o que pode objetivamente mudar? Se a gente sair de um cenário de instabilidade que a gente tem hoje para um cenário de estabilidade, a gente tem dois tipos de efeito na economia. O primeiro efeito é um efeito psicológico. As pessoas começam a ver luz no fim do túnel e os empresários investem mais no crescimento das suas empresas e, portanto, contratam mais. A outra questão está relacionada ao cenário internacional. Se os investidores internacionais enxergam que o Brasil vive uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, portanto, oferece segurança jurídica, esses investimentos internacionais chegam em maior velocidade aqui para o Brasil, o que significa também um crescimento na economia que leva à geração de emprego. De qualquer forma, o primeiro semestre não será suficiente. Primeiro semestre pós-eleição não será suficiente para conseguir mudar substancialmente essa realidade.